Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do oitavo ano. Vamos dar andamento à nossa revisão a respeito da independência. Como você já sabe, né? Para estudar, então, para não ter a sua atenção roubada, evitar estudar deitada, fazer anotações e, conforme seja adequado, ver o vídeo mais de uma vez. Nossa revisão vai ser sobre a independência do Brasil, assunto que vai cair na prova, tá? Ele vai remontar desde o fim do período colonial com as revoltas emancipacionistas. Pessoal, antes de tudo, vamos saber o que são revoltas emancipacionistas. Porque se a gente entende esse conceito, fica tudo mais fácil, tudo mais simples. Então, o que são revoltas emancipacionistas? São revoltas que querem uma emancipação, certo? Bom, e como se dá essa emancipação? Com uma independência. Então, Confidência Mineira, que é a independência ali da província de Minas Gerais, a Revolução Pernambucana, a independência de Pernambuco, a Conjuração Baiana, a independência da Bahia, e assim sucessivamente. Então, revolta emancipacionista, que é a autonomia daquele território, que é a independência. Porém, não apenas isso. Lembre-se que eles eram influenciados por ideias iluministas, ok? Então, eles não bastavam a independência, eles não queriam permanecer numa monarquia. Eles queriam a proclamação da República, ok? Então, revoltas emancipacionistas queriam a independência, queriam não permanecer no regime monárquico centralizador, queriam a proclamação da República. Outra característica são as revoltas com impostos. Em geral, essas revoltas eram catalisadas, elas ganhavam mais apoio porque elas estavam relacionadas a uma cobrança de impostos excessiva e, concomitante ao mesmo tempo, uma crise econômica. Então, existia o aumento da cobrança de impostos e uma crise econômica que dificultava a pagar esses impostos. Okay? Então, por último, mas não menos importante, são sempre inspiradas em ideias iluministas. Então, essas 4 características aqui, elas vão estar presentes em todas as revoltas emancipacionistas, ok? Queriam emancipação, né, de um território, a independência, eram a favor de uma proclamação da República, elas foram incentivadas por uma crise econômica, ou seja, uma dificuldade econômica, uma baixa no ritmo econômico, na atividade econômica, e também um aumento de impostos. E todas elas inspiradas em ideias iluministas. Entendeu isso? Gravou essas características, isso é importante. Gravou essas características, ok. Bom, das revoltas emancipacionistas se destacam 3. A Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana e a Revolução Pernambucana. Ok? Então, das revoltas emancipacionistas se destacam essas 3. Inconfidência Mineira, além daquelas características gerais de revoltas emancipacionistas, o que a gente sabe sobre ela? O que é importante gravar? Confidência Mineira aconteceu aonde? Em Minas Gerais, certo? Aconteceu em 1789, no mesmo ano da Revolução Francesa. Ela, na época, vivia uma crise da extração do ouro, certo? Estava diminuindo a quantidade de ouro que era extraído de Minas Gerais, porém, estava se exigindo a cobrança de impostos, a cobrança do quinto, que era um imposto sobre a quantidade de ouro retirado, e a derrama, que era a cobrança de impostos atrasadas, certo? É importante lembrar, sempre influenciados por ideias iluministas, tá? Essas revoltas. Porém, esse planejamento dessa revolta lhe foi denunciado. Então, os líderes dessa revolta foram presos, deportados ou mortos, como foi o caso do
Tiradentes. Tiradentes da Inconfidência Mineira, ok? Não se esqueçam dele. Então, Minas Gerais, 1789, devido a uma crise da extração do ouro e a cobrança de impostos de derrama, foram denunciados e o movimento foi desarticulado antes de gerar um conflito mesmo, certo? Antes de vir a vias de fatos, havia só o plano. Seus líderes foram presos e o principal líder ali foi pego como exemplo, foi morto, esquartejado, o famoso Tiradentes. Conjuração Baiana, também chamada de Revolta dos Alfaiates. Conjuração Baiana aconteceu onde? Na Bahia, em 1798. E a Revolta dos Alfaiates também é a mesma revolta, certo? Pode ser chamada das duas maneiras. Revolta dos Alfaiates, Conjuração Baiana, a mesma coisa. Motivação. Bom, mudança da capital. Antes era na Bahia, em Salvador. A partir de 1763, passou a ser no Rio de Janeiro. O que é que acontece? Com a mudança da capital, muda diversos setores administrativos. Diversos órgãos públicos que ficavam numa capital, agora se mudam e vão para outra capital. Isso move com o funcionamento, move com a quantidade de riquezas que circulam na cidade. Então, aos poucos, as condições de vida da cidade, com menos riqueza circulando dentro dela, vai piorando, vai mudando, ok? Então, houve um aumento do custo de vida da cidade de Salvador, certo? Essa revolta, ela queria também, além daquelas ideias gerais, também queria a abolição da escravidão. Esse é o diferencial dela. E ela teve grande adesão popular, ok? Então, diferenciais dessa revolução em específica. Ela teve grande adesão popular. Ela queria também a abolição da escravidão. Revolução Pernambucana. Alguns chamam também de Revolta dos Padres. Okay? A Revolução Pernambucana aconteceu em Pernambuco em 1817. Lembrando que a família real chegou em 1808, então quando aconteceu essa revolução, a família real já estava aqui no Brasil. Ela foi influenciada por uma crise econômica causada pela seca de 1816, ou seja, que atrapalhou a colheita de 1817, certo? E também com a flutuação no mercado internacional do preço do açúcar e do algodão. Ok? Então, teve essas duas causas a crise econômica que atingiu Pernambuco nessa época. E, como é previsto, né, houve a maior cobrança, aumento de impostos. Quando a família real chega no Brasil, ela começa a fazer uma série de medidas, criar instituições, o banco, fábrica de pólvora, universidades, tudo isso custa dinheiro. E para custear isso, a família real aumenta os impostos. Como estava em crise econômica, teve essa dificuldade com o pagamento de impostos. Então, qual a solução para isso? A solução vinda das ideias iluministas, fazer uma revolução, proclamar a república. Bom, essa revolução, ela foi denunciada, os planos dela. Quando foram prender o pessoal, eles reagiram e iniciaram a revolução. Então, ela é a única revolução que saiu do papel, saiu do planejamento. Ela, de fato, tentou ser feita, chegou a ser proclamada uma república aí em Pernambuco. Porém, essa república logo foi desfeita, logo foi reanexada pela coroa portuguesa. E, em contrapartida, como punição, a província de Pernambuco foi desmembrada um território, e esse território ganhou uma emancipação, uma autonomia, que foi o território de Alagoas. O nosso estado antigamente fazia parte do território de Pernambuco. A Revolta do Porto. O que foi a Revolta do Porto? A Revolta do Porto, para alguns, foi a revolta que catalisou o processo de independência do nosso país.
Porto é a segunda maior cidade de Portugal, certo? A maior cidade é Lisboa, que era a capital, e Porto era a segunda maior cidade, ok? Bom, a revolta do Porto aconteceu em 1820, em Portugal, certo? Quando a família real portuguesa saiu de Portugal, fugiu de lá, né, o que ficou governando Portugal foi uma junta de ingleses, certo? Bom, revoltados com essa situação em 1820, alguns portugueses se revoltaram, expulsaram os ingleses e exigiram a volta da família real para Portugal. Então, eles queriam a volta da família real. Mas não só isso, eles queriam também o restabelecimento que Portugal tinha em relação aos outros domínios da coroa portuguesa, ou seja, em relação ao Brasil e em relação ao Algarves, que era o quê? Que eram as terras que Portugal tinha na África, certo? Então, basicamente, a grosso modo, eles queriam o restabelecimento do pacto colonial. Eles são parcialmente bem-sucedidos nisso, certo? Eles conseguem que Dom João VI volte para Portugal. Porém, Dom João VI ele deixa o filho dele como príncipe regente. E esse é um processo que vai iniciar na independência do nosso país. Bom, pessoal, agora para a gente entender o processo de independência, a gente já viu que já estava florando, baseados em ideias iluministas, diversos movimentos emancipacionistas, ok? O que mais entrou aí nesse bolo da independência? Vamos lá. Primeira situação, em 1808, chegada da família real no Brasil. Essa situação rompe o pacto colonial e a família real no Brasil começa a criar diversas estruturas que melhoram as condições de vida da população, certo? Além da abertura das portas às nações amigas que possibilitam uma nova atividade comercial, ou seja, com a chegada da família real, ela contribuiu para o desenvolvimento comercial e social da população. Que mais? Em 1815, houve a elevação da condição do Brasil ao Reino Unido de Portugal e Algarves. O que isso significa? O Brasil agora oficialmente deixa de ser colônia. Ele se equipara agora a Portugal. E mais que isso, além de ser, em tese, equiparado a Portugal, o Brasil é a sede da família real portuguesa. Então o Brasil ganhou importância ímpar na geopolítica portuguesa. Ok? Bom, então temos agora o Brasil com a autonomia, com a vivência, com a estrutura de metrópole, certo? Porém, vem a Revolução do Porto em 1820, que pede que o rei volte para Portugal, certo? Então, essa Revolução Liberal do Porto foi iniciada e ela reivindica o retorno do rei para Portugal. Bom, Dom João VI volta com medo de perder aquela porção de terra, volta para Portugal. Porém, deixa seu filho como príncipe regente. Isso vai iniciar uma série de conflitos que vai resultar cada vez mais na autonomia do Brasil, até por fim a imposição da independência. A Revolução do Porto ela exigia também algumas coisas, como o restabelecimento das relações entre Portugal e as colônias, né, de uma maneira que quase voltava ao pacto colonial. Muitos historiadores falam de uma restauração do pacto colonial, exclusividade no comércio, aumento dos impostos, todo esse tipo de situação. Bom, a situação vai se agravando quando Portugal envia ordem para que o Dom Pedro I retorne também a Portugal. Não só o rei, mas também o herdeiro. Nesse sentido, faz-se um baixo-assinado no Senado brasileiro, no equivalente ao Senado brasileiro, e pede que Dom Pedro fique. Esse baixo-assinado reuniu 8.000 assinaturas, então isso para a época é formidável.
Motivado por isso, segundo alguns, Dom Pedro diz que fica, declara que fica. Bom, isso não vai ficar assim, certo? Portugal até tinha mandado até uma pequena milícia para levar Dom Pedro à força, mas Dom Pedro é protegido, ele garante que fica, né? Ele consegue se organizar a defesa, as tropas de Portugal são convidadas a se retirar do país, são expulsas, certo? E nesse momento começa um atrito, começa um desenvolvimento que vai culminar na independência. Bom, esse desenvolvimento que culmina na independência passa pela formação de uma Constituição. O Brasil passa a desenvolver uma Constituição. Bom, mas o que acontece? É proclamada a independência, é feita essa Constituição, porém nem todos ficam satisfeitos com essa Constituição, nem com essa independência. Então o Brasil tem dois conflitos. Primeiro, a Confederação do Equador, certo? Ele é um reavivamento daqueles ideais da Revolução Pernambucana, da Revolução de 17. Uma outra questão importante que influenciou foi a insatisfação com a Constituição de 1824. Como a gente já viu, a Constituição de 1824 tinha a figura do poder moderador, era uma Constituição que centralizava muitos poderes na mão do imperador. Ou seja, não era uma Constituição liberal como eles queriam, uma Constituição que dava pouco poder ao imperador. Então, era uma Constituição que centralizava poderes na mão do imperador. Isso gerou um descontentamento. Então, gerou esse conflito, mais uma vez em Pernambuco, mas teve em outras regiões do Nordeste também esse conflito, certo? Uma outra guerra que surgiu foi a Guerra da Cisplatina. A Guerra da Cisplatina não reconhecia a autoridade de Dom Pedro. Não que ela fosse leal a Portugal, mas ela queria ter sua independência à parte, tanto de Portugal quanto do Brasil. A Cisplatina é aquele território que hoje é o Uruguai, ali depois do Rio Grande do Sul, certo? Bom, ela recebeu o apoio da Argentina. A Argentina estava muito interesseira nessa época. Ela queria que fizesse a independência da Cisplatina para depois ela mesma conquistar a Cisplatina. De qualquer forma, a Inglaterra tinha interesse na região, ela interviu nessa batalha e mediou diplomaticamente a situação, gerando a independência do que viria a ser o Uruguai, certo? Essa guerra aqui, as duas, mas essa aqui principalmente, ela contribuiu com a crise brasileira. Eu falei em crise brasileira só para a gente ter em mente que crise foi essa. Foi a crise do primeiro reinado, a crise do governo de Dom Pedro I. Como assim? Bom, teve a revolta do Equador, da Confederação do Equador. Guerra gera custo. E um Estado que não tem economia adquire dívidas quando tem guerra. Então, gerou-se dívidas no combate à Revolução do Equador. Outra situação, se lembra que a própria Revolução do Equador ela foi gerada por insatisfação com a Constituição. Pronto, não só foi esses revoltosos que tiveram essa raiva, certo? Existia uma insatisfação geral com a Constituição. Falo geral assim porque era espalhada, várias pessoas não gostaram dessa Constituição. Tinha pessoas que gostaram, outros não, certo? Outra situação, no processo de reconhecimento da independência brasileira por Portugal, ficou acordado que o Brasil pagaria uma indenização em libras. Isso também gera dívida para o Brasil. Outra situação, a gente acabou de falar, teve também a Guerra de Cisplatina. Guerra de Cisplatina, como falei, guerra é custo, é dinheiro, guerra custa caro, mas não só isso. Além da guerra, o Brasil acabou perdendo o território da Cisplatina. Então, se soma isso ao custo em dinheiro e o custo de dinheiro em vão, né? Isso é muito desgastante para um imperador, né? Perder territórios. Então,
todos esses fatos contribuíram para um agravamento da situação econômica do país, certo? E um agravamento também da situação política, com a insatisfação da Constituição e com a perda da Guerra da Cisplatina. Tudo isso junto, todas essas insatisfações contribuíram para que Dom Pedro renunciasse em 1831. Com a renúncia de Dom Pedro, ele deixa o cargo para seu filho, só que seu filho é menor, é muito jovem, não pode assumir o trono. Então, no lugar de Dom Pedro II, assume a chamada regência trina, é o famoso período regencial, é um período de governo provisório, enquanto Dom Pedro II não atinge a maioridade. Ok? Então, esse é o assunto da nossa prova. Revisem, assistam o vídeo mais uma vez. E boa prova!